Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Nós estamos assistindo a uma verdadeira resistência de alguns setores das instituições brasileiras, notadamente no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, à implantação por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro dos seus compromissos assumidos em campanha e referendados pela esmagadora maioria da população brasileira. Esses setores retrógrados resistem e impõem dificuldades para que o governo implante as mudanças que a nação brasileira escolheu e quer ver implementada. A princípio, nós estaríamos diante de um grande impasse, mas temos saída sim para esse impasse. Numa democracia, todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Nós não temos a tradição de usar essas ferramentas às quais eu vou me referir, mas temos sim possibilidades de manejá-las legítima e legalmente. Eu me refiro ao plebiscito, ao referendo e à lei de iniciativa popular. Sempre que 1/3 das casas legislativas, ou seja, 171 congressistas da Câmara dos Deputados e 27 senadores do Senado da República, entenderem ser possível a convocação de um plebiscito para perguntar à nação brasileira a sua opinião sobre algum determinado assunto de relevância jurídica, mesmo que constitucional, é possível manejar esse instituto para que a população tenha uma participação direta nos destinos do nosso país. Depois de proposto esse plebiscito, basta que metade mais um dos congressistas de ambas as casas, ou seja, 257 deputados e 41 senadores aprovem, para que nós tenhamos a participação da população acerca de um determinado assunto. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro pode usar a sua base de apoio parlamentar para fazer consultas plebiscitárias do Brasil. Não é da nossa tradição, usamos muito pouco, mas ante essa resistência, nós podemos sim instrumentalizar o plebiscito para impor aos congressistas, as minorias no Congresso Nacional, as minorias do Senado da República, na Câmara dos Deputados e as resistências dentro do Supremo Tribunal Federal, à vontade da soberania popular. Por exemplo, nós poderíamos consultar a população sobre a constitucionalidade da prisão em segundo grau. Eu queria ver os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal decidirem contra uma votação ou contra a decisão plebiscitária da maioria da nação. Tempos pretéritos, nós já tivemos um plebiscito com relação à lei do desarmamento, que não está sendo cumprida no Brasil, porque naquela época não havia um controle mais amplo por parte do povo, da nação, através das mídias sociais. Agora a história seria muito diferente. Temos um outro instituto, que é o Instituto do Referendo. Se o referendo é constitucional, ele deve ser usado. Ele serve para que a população diga se aceita ou não aceita uma determinada legislação votada pelo Congresso Nacional. Se não aceitar, deve ser votada nova legislação em sintonia com a vontade do povo. E a terceira ferramenta é a ferramenta de iniciativa popular, que foi aquela que, por exemplo, aprovou a lei da ficha limpa. Cada vez que a população quiser, pode se mobilizar. E o presidente Jair Bolsonaro deveria mobilizar, sim, os seus eleitores. Deveria usar mais as cadeias de rádio e televisão para mobilizar a população. E nós, a população, as instituições, deveríamos sim apresentar novas leis de iniciativa popular
para que o Congresso Nacional entenda, para que membros do Supremo Tribunal Federal entendam que a soberania popular do Brasil quer e vai ter mudanças. Nós não devemos nos conformar. O governo não deve ficar refém dessas minorias. Estamos com dificuldades nessa semana com relação às modificações de combate à corrupção, a modificação com relação ao COAF. Agora uma ministra do Supremo Tribunal Federal pede explicações com relação à lei do armamento, do posse do registro de armas. O que é isso? Não querem que o governo Bolsonaro cumpra os seus compromissos de campanha? Não querem que a população brasileira seja respeitada nos votos que deu e nas escolhas ideológicas programáticas que fez em 2018? Nós temos que enfrentar democraticamente, mas de forma firme, sem medo, sem recuos. Há uma questão chamada estratégia. Nós temos uma estratégia para limpar o Brasil, fazer uma faxina no Brasil. E a tática, talvez tenhamos que mudá-la. Talvez tenhamos que usar a tática da pressão popular. Ela é legítima, ela é legal e ela tem previsão constitucional. O Brasil não pode e não deve ficar refém do medo.